Mas adiantou o quê? Nada. Ele tinha beleza, mas não tinha obediência. Tinha aparência, mas não tinha obediência. Você vai ver que Saul estava preocupado muitas das vezes em aparecer, porque ele desobedece o Senhor, e quando o profeta Samuel chega para exortar ele uma vez, chega para chamar a atenção dele, ele não está preocupado em se corrigir, ele está preocupado em descer e aparecer como profeta perto do povo. Ele vai falar assim: não, Samuel, eu pequei, tá bom, mas vamos comigo até o povo. Ele não estava preocupado com o erro que ele cometeu, ele estava preocupado em aparecer como se fosse no comício, descer ali e ficar do lado do profeta para, olha lá, o rei está com tudo em cima ainda, ó. O rei está por cima da cocada, está por cima da carne seca, está se dando bem ali, porque o profeta está do lado dele. Ele queria aparecer. E você vai ver Davi, que era um menino, um homenzinho, que a palavra vai dizer também que ele era jovem. Algumas versões vão dizer que ele era de boa aparência, mas não vai dizer que ele era igual o Saul, que ele era bonitão, que era mais bonito, não. Mas você vai ver que é o quê? Chamado de homem segundo o coração de Deus. E o homem que é segundo o coração de Deus é o homem que obedece, é o homem que se arrepende. Você vai ver que Davi, ele teve uma vida de luxo, ele teve uma vida tremenda, ele foi rei, ele tinha tudo que ele queria ter naquele tempo, ele podia ter. O melhor cavalo ele podia ter. Trazendo para os tempos de hoje, se ele quisesse o melhor carro, ele tinha. Se ele quisesse a esposa mais bonita, ele arrumava. Se ele quisesse a melhor casa, ele tinha. Melhor banheiro, melhor tudo. Tudo que ele quisesse, ele tinha. Trazendo para os dias de hoje, se ele quisesse o melhor mordomo, melhor fogão, melhor geladeira, ele podia ter isso tudo. Mas você vai ver no Salmo 51 que é quando Davi peca, ele não está ali clamando ao Senhor, pedindo para que o Senhor não tirasse dele os bens. Ele vai dizer o que no Salmo 51? Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele não estava nem aí se ele iria perder os bens, se ele ia perder o reino. Ele não queria perder a presença. Porque aqueles que obedecem, aqueles que conhecem a Deus, eles começam a valorizar o quê? Mais a presença do que aquilo que tem. Porque Davi sabia o seguinte, que se ele continuasse no reino sem o Senhor, o reinado dele ia acabar igual o de Saul, que foi um reino rasgado. O rei do Senhor rasga. A palavra de Deus diz que o Senhor rasgou o reino da mão de Saul. E o que acontece? Davi, ele clama. Davi, ele ora. Davi, quando ele comete um pecado, ele se humilha, chama a atenção de Deus. Sem contar que ele obedece bastante. 100% nenhum de nós somos falhos. Mas Davi obedeceu bastante, ao ponto dele ser uma régua. Assim como foi esse povo aqui dos Recabitas. Aquele povo fez como se fosse um prumo. Aquele povo virou um parâmetro, porque o Senhor usa aquele povo para comparar com o dele. O Senhor vira e fala o seguinte: vocês não têm me obedecido, mas aquele povo está obedecendo ao fundador do clã. E é exatamente o que acontecia no tempo dos reis. É exatamente o que acontece nos tempos de hoje. Acho que se o Senhor não tiver que chamar atenção, Ele vai chamar, Ele vai chamar atenção. Vocês estão dando ouvido aos homens, mas não estão dando ouvido à minha palavra. E querido, para a gente obedecer, nós temos que ter em mente alguma coisa. Quem obedece, obedece a alguém e a alguma coisa. Então, para a gente obedecer, nós temos o quê? Que conhecer. Porque se eu não conhecer a direção de Deus, como é que eu vou obedecer? Se eu for seguir o Senhor segundo a minha cabeça, vai ter coisas que eu vou achar que é certo, que para Deus é errado. E aí eu vou fazer tudo errado, porque eu vou estar agradando a mim mesmo. Eu costumo dizer até mesmo um testemunho bem breve, que uma vez eu presenciei uma briga de um pai com um filho. Eu estava perto, só que eu não pude me meter, que foi uma discussão. Então eu fiquei quieto, meio assim, sem saber o que fazer. E era briga daqui, briga dali, e eu fiquei, não teve agressão nem nada, então eu fiquei parado. Se tivesse, eu tentaria separar. E fiquei olhando. E quando estava acontecendo aquela briga, o filho pegou e foi embora.
saiu assim pelo portão e desceu. Aí o pai virou para mim e falou o seguinte: fica aí, não precisa ir embora não, desculpa o que aconteceu, mas fica aí que vai voltar. Eu olhei dentro do olho daquele pai e falei assim, pelo pouco que eu conheço, não vai voltar. Seu filho não vai voltar. Pelo pouco que eu conheço, eu sei que ele não vai voltar. Porque eu sabia que aquilo que foi falado iria ferir aquela pessoa, e aquela pessoa iria embora. Aquela pessoa, na cabeça dela, ela iria querer sumir, porque eu conhecia um pouco. Então, para você ver que um pai não conhecia o próprio filho, um pouquinho, era uma coisa boba, ele não conhecia. E muitas das vezes a gente não conhece o nosso Deus. Se a gente não lê a palavra, se a gente não estiver em comunhão com Ele, a gente não conhece. E aí como é que a gente vai obedecer? Como é que a gente vai fazer a vontade dele se a gente não sabe qual é a vontade dele? Muitas das vezes as pessoas acham o quê? Que elas vão para o céu se elas forem boazinhas aqui. A crença geral é essa. Acho que não, vou ser uma boa pessoa, vou para o céu. Acham que as boas obras salvam. Só que você vai ler lá em Efésios que é o quê? A salvação é um dom de Deus. Para você ser salvo, em Romanos vai dizer o seguinte: você tem que crer em Cristo. Você tem que crer no Senhor. Como diz a palavra também em Atos, diz o quê? Crer no Senhor Jesus será salvo da tua casa. É crendo, é um dom de Deus. E Efésios vai dizer mais ainda: não vem de obras para que ninguém se glorie. Senão é chegar lá em cima e falar assim: tá vendo aqui? Eu fui salvo, fui bom na terra, fiz isso, fiz aquilo, abri uma ONG, doei dinheiro para os pobres, por isso eu estou aqui. Seria mérito. Salvação não é por mérito. Nós temos que crer em Cristo, aí nós somos salvos. Aí o seu galardão, aí sim, essas são suas obras. O Senhor vai fazer diferenciação no seu galardão. De acordo com aquilo que você fizer, você vai receber segundo as suas obras. Você trabalhou muito para Deus, o Senhor vai te recompensar de alguma forma lá. Não sei muito bem como, mas Ele vai te recompensar. Porque o Senhor, Ele é justo. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. E o Senhor também me dizia uma seguinte palavra, que é assim: quanto mais você se submete ao Senhor, mais você se destaca. João Batista, o que ele fala? Que eu diminua e que Ele cresça. Quanto mais você se submeter a Deus, mais o Senhor vai fazer você se destacar. É como diz lá na carta de Pedro, vai dizer: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no tempo oportuno o Senhor vai te exaltar. Nós temos que nos humilhar, nós temos que nos colocar debaixo da mão de Deus. E se humilhar, querido, é muitas das vezes você ter vontade de fazer algo, mas você não faz por causa de Deus. Isso é você estar se humilhando, é você estar se colocando debaixo da vontade do Senhor. É você ver todo mundo colocando, às vezes a luz está cara, está todo mundo botando gato de luz. Sua vontade como homem era colocar um gato de luz, mas você não vai fazer, porque você sabe que isso é errado. Sua vontade era botar uma televisão dessas de gato net, você não vai colocar, porque você entende o quê? Que é para agradar o Senhor. Então você começa a se humilhar, você começa a negar-se a si mesmo, como a palavra diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Cristo fala pra gente. Nós temos que nos negar todos os dias, porque o que nós temos aqui nessa carne é um pecado. E o Espírito de Deus é o quê? É aquele que nos transforma, é aquele que nos dá direção, é aquele que nos abençoa, é aquele que conduz a sua oração. A palavra de Deus vai nos dizer o quê? Que nós não sabemos orar como convém. É o Espírito que te direciona. No momento em que você pegar para orar e você se humilhar e clamar ao Espírito Santo, você pode ter certeza que Ele vai direcionar a sua oração. E a sua oração vai ser maravilhosa, porque é o quê? Dirigida pelo Espírito Santo de Deus, dirigida pelo Espírito do seu Deus, do Santo de Israel. Aleluia. Queridos, o título dessa mensagem era isso, era obediência versus desobediência. E o segredo da obediência está no amor. A palavra de Deus vai nos dizer que os discípulos não seriam conhecidos pelos milagres, não seriam conhecidos por ter carro, por ter muitos
muito dinheiro, por ter posses, eles seriam conhecidos pelo amor. E muitos hoje em dia têm falado isso errado, tá achando que o discípulo seria conhecido pela prosperidade. Não é. Eles serão conhecidos pelo amor. E que amor é esse, queridos? Amor a Deus e amor ao próximo, que é o amor do Senhor. É amar a Deus acima de todas as coisas. É amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo como Cristo o amou. Porque a palavra de Deus vai nos dizer o quê? Que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem ama o Senhor vai obedecer. Se você ama uma pessoa, você pode até não concordar muito com o que ela te falou, mas você vai ouvir e vai obedecer. Isso acontecia muito quando eu era pequeno, às vezes. Tem uma vez até que eu, pequeno, não queria ir para a escola. Aí eu falei assim, vou falar que eu estou passando mal. Vou inventar aqui. Aí inventei que eu estava passando mal. Fiz um barraco na porta da escola, eu era pequeno. Eu não vou para a escola. Fiz um barraco. Minha mãe tentando me segurar, não conseguia. Meu pai só olhando. Meu pai pegou e falou o seguinte, falou assim, não, ele não vai para a escola não. Vem aí, pode vir para casa. Tá tranquilinho, pode vir. Aí eu todo bobo. E caíram na minha. Cheguei, fui de carro, fui para casa, meu pai. Cheguei lá, já fui eu puxando o videogame querendo ligar na sala. Meu pai pegou e virou para mim e falou assim, você não estava passando mal? Você não foi para a escola, como você não vai jogar? Pegou e me tirou. Eu falei assim, caramba, vou fazer o seguinte então, vou lá fora, brincar lá fora. Quando eu peguei para correr o portão, ele falou assim, volta aqui, você está passando mal, você não foi para a escola. Sentei, fui tentar pegar os brinquedos, falei assim, vou pegar os brinquedos. Você está passando mal, você não foi para a escola. Eu falei assim, meu Deus do céu. Fiquei lá sentado, o tempo da escola todo parado, sem televisão, que não deixou eu ligar a televisão. Parado, olhando para o nada, até acabar a hora da escola. Quando acabou, ele me liberou. No dia seguinte, pergunta se eu quis faltar a aula. Nunca mais. Todo dia estava ali. Porque foi uma orientação dele, foi a forma que ele usou. Ele não precisou bater, ele não precisou gritar. Ele só usou uma forma pedagógica, lidar comigo ali, para eu aprender que não valia a pena faltar à escola. E com o nosso Deus não é diferente. O Senhor, ele muitas das vezes, ele vai chamar a nossa atenção de algumas formas diferentes. Você vai ver que ele vai ser duro com algumas pessoas e um pouco, às vezes mais mole com algumas outras pessoas, mole entre aspas, um pouco mais maleável. Porque a palavra de Deus vai dizer o quê? Que o Senhor, ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. E ele conhece o coração. Ele sabe como ele deve tratar cada um. Ele sabe como ele me amolece. Ele sabe como ele te amolece. Nós por dentro nós somos diferentes. Às vezes, aonde Deus vai tocar em você, se ele tocasse em mim no mesmo lugar, não ia me fazer efeito. Por isso ele tem que tocar em outra área. Por isso ele tem que me chamar a atenção de outra forma. Você vai ver isso muito também, essa multiforme sabedoria de Deus, essa forma diferente até mesmo no ministério. Você vai ver que uns são pastores, outros são apóstolos, outros são profetas, uns são mestres. Cada um tem uma função. Evangelista. Cada um, você vai ver que geralmente quando a pessoa tem um chamado de evangelista, aonde aquela pessoa está, ela consegue falar e fala do amor de Deus assim com uma facilidade que você olha e você fala assim, caramba. Ela chega ali e evangeliza com uma facilidade, né? Chega aí, bom dia, evangelizou. Isso, convence com facilidade, porque o Senhor já criou naquele intuito, o Senhor já chamou para aquilo. E não é diferente na sua vida. Eu sei que o Senhor tem um ministério, eu sei que o Senhor tem algo com vocês, com cada um. Aquele que é intercessor, o Senhor tem um mistério. Você olha, às vezes, eu observava muito as orações do pessoal. Aí tem até uma senhora que ela já não está mais entre nós, ela faleceu. Uma vez ela orou, não lembro se foi na igreja ou se foi num retiro lá da igreja. Eu cheguei perto dela e falei assim, dona Edna, vem cá. A senhora era intercessora, não era? Ela estava afastada, estava voltando, tinha pouco tempo. Ela virou e falou assim, sim meu filho, eu era intercessora. Eu falei assim, porque a oração dela era diferente. Ela orava, sei lá, ela tinha um mistério com Deus ali que era diferente a oração dela, porque ela era intercessora. Então ela já estava acostumada a orar daquele jeito. E por mais que ela tivesse afastado, depois ela estava retornando, ela não perdeu aquilo ali. Ela estava voltando para o Senhor estava enchendo ela de novo. E o Senhor, ele faz desse jeito.
Ele usa cada um de uma forma diferente. Por isso não fique chateado se você às vezes tiver na sua cabeça que Deus tem que te usar daquele jeito. Porque às vezes a gente fica tão preocupado como Deus está usando o outro, que a gente acha que Deus não está usando a gente. Eu já bati muito cabeça com isso. Eu ficava assim, eu falava assim, caramba, mas Deus usa o fulano com tanta revelação e eu não sou usado não, Senhor. Só que às vezes nós somos usados por Deus até sem saber. Ontem de noite foi um exemplo disso. O Senhor me lembrou de manhã. Ontem de noite o texto que o Senhor me deu para abrir o culto, eu nem sabia o que o pastor Jorge ia pregar. Mas o Senhor usou o pastor Jorge e o Senhor me usou sem eu saber. Eu abri o texto falando o quê? Para nos purificarmos. Quando chegou na hora da palavra, a palavra que Deus deu ao pastor Jorge era de purificação. Então às vezes a gente nem sabe, mas Deus está usando. Aleluia. Fica até aqui a mensagem do Senhor. Até aqui Deus falou. Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar nessa casa e espero que tenha sido bênção na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja. Glorificar o nome de Jesus, né? Glória a Deus. Vocês entenderam a pregação? Amém? A palavra abençoada, né? Graças a Deus, né? Eu sempre falo isso, né? E vocês, quem já me conhece sabe disso. Eu não faço nada sem consultar a Deus. Amém? Se este homem está aqui em cima desse altar pregando, foi permissão de Deus. Amém? Glória a Deus. Aplaude o nome de Jesus mais uma vez. Glória a Deus.